Olá, minha amiga, olá, meu amigo do canal Brother Esportes, tudo bom? Estamos aqui de volta com um vídeo novo e vamos falar um pouco dos assuntos que coloquei no título. Começando pela seleção brasileira. Tá, tudo bem, ganhou, conseguiu matematicamente já se classificar para a Copa do Mundo, porém não vamos nos iludir achando que uma vitória contra o Paraguai, com todo respeito, já está o suficiente para ter confiança para disputar o Mundial o ano que vem. O Paraguai está tudo bem, é uma seleção que mantém a tradição de ter uma ótima defesa, goleiros, zagueiros, laterais e tudo, mas não é nenhuma seleção brilhante. E tudo bem, o Brasil poderia ter ganho demais, mostrou mais personalidade, buscou mais jogo, o Gatito fez ótimas defesas. Porém, o time do Paraguai ficou muito fechado lá atrás, só se defendendo, e a gente sabe que já os times europeus não têm essa mania de só ficar se defendendo, eles atacam, e o Brasil se complica muito quando joga com times europeus, com as seleções de lá. E outra coisa também, você vai dizer, porque eu sou corintiano, mas não. O time do Paraguai estava só se defendendo depois do gol e que eles colocaram o Romero, a seleção do Paraguai melhorou muito, começou a atacar mais, começou a até assustar e preocupar um pouco. Eu ainda fiquei pensando, nossa, e se o técnico deles tivesse colocado o Romero antes? Porque lá ele está em casa. A Arena Itaquera é a casa dele. Ele é o segundo maior artilheiro do estádio, só perde para o Yuri Alberto no modo geral, mas como jogador estrangeiro ele é o primeiro colocado em números de gol marcado lá na arena. Então ele estava em casa, apesar de estar representando o seu país e nós sabemos que principalmente, como estava dizendo, as seleções europeias têm linha de ataque e também do meio campo muito mais fortes que a das seleções aqui da América do Sul. E essa classificação, apesar de ser garantida, vamos concordar que também foi vexatória. O Brasil teve aquele empate lá no Estado Ancelotti, empatando só em 0-0 com o Equador. E uma seleção brasileira não pode passar os perrengues que está. E mesmo que a Argentina perca todos os jogos, ninguém toma mais o primeiro lugar dela e o Brasil está bem atrás. Uma posição meio abaixo na tabela. O Brasil tinha que estar lá. Pelo menos está ponto a ponto com os hermanos disputando a primeira colocação. Ainda faltam 2 rodadas e tal, mas a seleção eu não gostei porque continuou a mesma coisa. Para fazer média chamaram o Estevão do Palmeiras, e que jogou um pouco, ainda chamaram o Hugo Souza, mas que nem teve chance de entrar em campo. Eu sinceramente mantenho a linha. Eu não vejo que esse Alisson, ele já mostrou que não é goleiro para a seleção. Ele é goleiro de clube, é goleiro de time. Mas para a seleção é uma negação. Mas esse é o meu comentário. E você? Concorda ou não concorda? Você acha que a seleção está no caminho certo? Está melhorando? Vai melhorar agora com o Ancelotti? Ou você acha que vai continuar a mesma coisa, que isso é fogo de palha? Mas enfim, deixa aí no seu comentário. Outro assunto é o Campeonato Brasileiro. O Santos deu uma melhorada, vencendo um jogo importantíssimo. O Fortaleza, lá no Ceará, fora de casa, foi 3-2, um jogo disputado, mas o Santos deu um passo importante para se livrar da cômoda zona de rebaixamento. O Corinthians está naquela. Eu acredito que o Corinthians está mais preocupado com a Copa do Brasil do que com o brasileiro, até porque a premiação da Copa do Brasil é maior até do que a Libertadores. Realmente vale a pena e os outros times, alguns já estão lá nos Estados Unidos, já vamos falar disso, mas. E
tem os times que, na minha opinião, eles estão querendo serem rebaixados. Um é o Inter, que tem colecionado derrotas atrás de derrotas, e o outro é o São Paulo, que está cumprindo a cartilha do rebaixamento, perdendo os pontos importantes, jogos dentro de casa. Eu vou dizer, eu não acreditava que o São Paulo fosse perder para o Vasco. Eu sei que ele não tem o melhor time, mas que ironia em São Paulo, tomar de 3 do Vasco e ainda por cima com Fernando Diniz lá no banco de técnico adversário. Isso que é ironia, hein? Mas, enfim, o São Paulo está perdendo muitos pontos agora, principalmente dentro de casa. E a gente sabe, o Campeonato Brasileiro é um campeonato, apesar de longo, mas cada ponto perdido agora vai fazer muita falta e diferença depois lá pro final. E aí, mas o que você pensa? O São Paulo e o Inter vão ser rebaixados ou vão conseguir se recuperar? Um deles escapa, o outro cai, mas e aí? Qual na sua opinião? Um time que eu acredito que já está rebaixado e que está só cumprindo tabela é o Sport de Recife, que até agora não conseguiu uma única vitória. Só tem 3 empates e o resto é tudo derrota. Vamos lembrar que o Sport Recife também se classificou para a Série A no passado, na Bacia das Almas, devido ao vacilo do Novo Horizontino e que acabou na última rodada não conseguindo se classificar para a Série A e que o Sport acabou ganhando essa volta para a Série A de mão beijada, que merecer, com todo respeito, de verdade, ele não merecia. Título do Brasileiro, acredito, como eu já tinha falado antes, que vai realmente ficar para o Flamengo. Até que está jogando bem, mas a gente sabe, né? Tem sempre a ajuda lá do VAR. E para você, quem vai ser o campeão brasileiro? Deixa aí no comentário. A Copa do Brasil também agora está parado devido a o Super Mundial de Clubes. Algo que me chamou muito a atenção, a presidente do CSA, quando viu que o adversário ia ser o Vasco, disse: ufa, que bom, já estamos classificados. Olha a pouca moral que o Vasco tem. Um time que já foi brilhante quando teve o Romário, quando teve o Bebeto e o Edmundo, mas a gente vê que o Vasco agora é um time que ninguém mais respeita. E olha só, e a Copa do o CSA e o CRB têm sido grandes surpresas. E a Copa do Brasil realmente é interessante por causa disso, porque permite times de todos os locais do país poderem participar e acontece essas surpresas boas. Os duelos são cada mata-mata, tudo pode acontecer. E o duelo mais interessante, é claro, só não poderia ser outro se nem Corinthians e Palmeiras no mata-mata, a grande rivalidade. E o que pode acontecer? Vamos esperar para ver, né? E a Super Copa do Mundo de Clubes, eu vou ser bem sincero, é claro que tem 4 times brasileiros lá, mas eu não vou ser hipócrita de dizer que eu estou torcendo para algum deles. E é que muita gente, tem gente que, é claro, eu respeito quem vai torcer, porque como é um time brasileiro, a gente tem que torcer e apoiar, mas a gente sabe que não é bem assim, a rivalidade sempre acaba falando mais alto. Mas, na minha opinião, os times brasileiros estão indo lá para passear, porque eu não acredito que eles consigam derrubar alguma das forças lá europeias. Você acredita que sim? Eu realmente não acredito. E vamos sempre lembrar que em torneios internacionais e a nível mundial, aqui na América do Sul, infelizmente, apenas os times argentinos são respeitados. Um time argentino que chega numa competição, é claro, os europeus vão para cima, mas apesar de tudo, os hermanos ainda conseguem ter o respeito de lá, do velho continente.
E a gente está quanto tempo que a gente não vê um sul-americano ganhar o Mundial de Clubes da FIFA? O último foi o Corinthians em 2012. E de lá para cá, os times brasileiros também têm colecionado vexames atrás de vexames. Já foi o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Palmeiras, o Fluminense, o Botafogo, enfim. E vamos falar um pouco de cada deles agora. Para mim, o Fluminense é o time que vai primeiro arrumar as malas e voltar para casa. E eu jamais vou torcer ou apoiar um time que sai diretamente de uma terceira divisão para ir diretamente para a primeira, fora as outras vezes que ele, assim como o seu Flamengo, era para ter sido rebaixados, mas em maracutaias ali por debaixo do pano, como em 2013, a dupla Fla-Flu escapou e acabou sobrando para a Portuguesa. Então o Fluminense para mim é o primeiro que vai voltar para casa. O Botafogo pode ainda conseguir alguma coisa e tal. O Palmeiras, a rivalidade é clara e tudo, mas sinceramente você acha, você palmeirense, que o Palmeiras ou o Verde tem a chance de ser campeão? Talvez passe até da primeira fase, mas depois disso eu não acredito. E o Flamengo, sei que muitos vão dizer não, porque é um time grande, é a torcida, é não sei o que, tem um time, é o líder do brasileiro e tal, mas a gente vê que tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, que são os dois times mais ajudados pelo VAR aqui no Brasil, tanto que eles têm até o apelido de Varmeiras e Varmengo. No último duelo entre eles, inclusive, aconteceu muita polêmica. O Flamengo ganhou de 2-0 lá no Allianz Parque. E, como eu digo, eu repito, o jogo dos dois times mais ajudados pelo VAR, é claro que só poderia acontecer porcaria, ou não é? E mais o Flamengo, a gente vê que sem a ajuda do VAR é um time comum e os jogadores acabam sentindo falta e acabam se embananando todo. E o Flamengo está nessa polêmica também sobre a venda do Gerson, que o time que quer o contratar está disposto até mesmo a pagar a rescisão do contrato. Mas essa é minha opinião, é claro. Você pode totalmente concordar ou discordar, não tem problema. É por isso que é legal a gente, cada um poder expressar a sua opinião e o seu comentário. A Copa do Mundo de Clubes hoje começa, a estreia do Palmeiras é amanhã no horário de Brasília, vai ser só 11 da noite, mas aí fica as perguntas para você. Quem vai ser o campeão dessa Supercopa do Mundo de Clubes da FIFA, que vai ser disputada lá nos Estados Unidos e onde inclusive vai ser a Copa do Mundo o ano que vem? Para você, quem é o time brasileiro que vai mais longe? E quem é o primeiro que vai voltar para casa? E, na sua opinião, quem vai ganhar o Brasileirão? Quem vai ganhar a Copa do Brasil? E para você, a seleção agora com Ancelotti vai tomar jeito, vai ter rumo? Ou essa vitória contra o Paraguai foi só um fogo de palha? Deixa aí no seu comentário. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Em breve eu e o brother João Paulo a gente vai fazer live. Você, claro, está convidada, está convidado a assistir. E deixa aí o que você pensa a respeito, tá bom? Muito obrigado, grande abraço, até a próxima, valeu!